Bom, moçada, vamos agora para a questão número 3, tá? Questão 3 da provinha da Uniform 2013.1 dizia o seguinte: de acordo com a reportagem da revista Veja, do dia 7 de setembro de 2012, o Brasil perderá a autossuficiência em petróleo em 2013. Projeção feita com base em dados da própria Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo, ANP, como mostra o gráfico abaixo. Para quem está observando aí o gráfico, tá? Ele diz o seguinte: em 2011, o consumo, vamos botar aqui, ó, falar aqui inicialmente do consumo. O consumo do petróleo, em 2011, ele correspondeu aí, em 2011, correspondeu a 2,064. 2,064. E em 2012, esse consumo vai para 2,076. Ok? 2,076 em 2012. Isso quer dizer que houve uma variação aí no consumo, delta C, uma variação no consumo de 2,076 menos 2,064, que dá para a gente, então, 0,012, tá? 0,012. E aí, nós podemos agora observar o seguinte: trabalhando com o aumento, que foi de 0,012, eu posso dizer o seguinte, que em termos percentuais, o que a gente tinha no começo, ou seja, em 2011, 2,064, corresponde a 100%. 100%. O que aumentou, que é o 0,012, esse aumento, ele vai ser um aumento que nós vamos chamar aqui de X%. Tá? Então, a gente pode dizer, fazendo essa pequena regrinha de 3, que 2,064 vezes X vai ser igual a 0,012 vezes 100, o que dá para a gente 1,2. Ok? Então, nós vamos ter aqui um valor de X igual a 1,2 dividido por 2,064. Então, nós vamos ter aqui um valor de X que vai ser igual a 0,5814. Tá? Isso aqui é o nosso aumento percentual do consumo. Esse 0,012 que aumentou corresponde aí a um percentual de 0,58% aproximadamente. Tá? Então isso aqui é para o consumo. No caso, para a produção, nós podemos ter o seguinte, vamos observar aqui no caso da produção. Para a produção, a gente pode tirar aí do gráfico que no ano de 2011, essa produção, ela corresponde aí no gráfico a o valor de 2,179. E no ano de 2012, essa produção, ela corresponde ao valor de 2,154, ou seja, houve uma queda na produção. E essa queda ela foi de quanto? Essa queda, eu vou calcular aqui a queda, tá? Digamos assim, queda de produção. Essa queda de produção, ela foi de quanto?
de 2,179 menos 2,154, né? Então a gente pode dizer que essa queda de produção, ela foi, então, finalmente, de quanto? A nossa queda de produção fica igual a 0,025. Então, essa aqui é a queda da produção. Agora você pode perceber que essa queda, em termos percentuais, ela também pode ser calculada. No começo a gente tinha 2,179. Isso aqui era 100% do que nós tínhamos, tá? Em termos de produção. 100%. Como a queda foi de 0,025, então 0,025 vai corresponder a uma queda de Y%. Então, eu estou fazendo aqui de novo uma regrinha de 3. Aí nós vamos ter 2,179 vezes Y igual a 2,5. 2,5. Então, quando a gente resolve isso aqui, nós vamos ter um Y igual a quanto? 2,5 dividido por 2,179. E aí, fazendo essa continha, isso aqui vai dar para a gente 1,147%. Tá? Então, percentualmente falando, a gente pode observar aí que houve uma queda de 1,147%. Essa foi a nossa queda. Tá? Você percebe então que a queda ela está sendo bem acentuada, tá? Em relação aqui ao consumo. É por isso que ele está dizendo no enunciado que num certo momento o Brasil vai ter problema com isso. Ele vai estar consumindo mais do que produzindo, tá bom? Então vamos lá, agora a gente pode analisar as alternativas. Com relação ao gráfico acima, podemos concluir que entre os anos de 2011 e 2012 tivemos, item A, um crescimento no consumo de aproximadamente 1,58%. Não, né? A gente está vendo aí que o consumo ele cresceu quanto? 0,58%. Então, alternativa A, falsa. Alternativa B, vamos voltar aqui. Alternativa A está falsa. Alternativa B de bola. Um decréscimo na produção de aproximadamente 1,58%. O decréscimo na produção está sendo de 1,147%. Tá? Então, bem diferente de 1,58%. Então está falso também, a opção B está falsa. Né? A opção C. Na opção C, como é que ele está dizendo aí? Um crescimento no consumo de aproximadamente 0,58%. É exatamente o que a gente acabou de achar aqui, pessoal. Né? 0,58% foi o crescimento do nosso consumo de 2011 para 2012. Portanto, sem sombra de dúvidas, a opção correta aí, a opção C. Na verdade, o item C está verdadeiro. O item D fala que o consumo diminui e a produção também diminui, o que não é verdade, o consumo está aumentando e a produção ela está diminuindo. E o item E, então o item D é falso, e no item E, ele está falando que o consumo aumentou e a produção foi constante. A produção não foi constante, a produção está caindo. Né? Então, por isso que o item E também está falso. Opção correta, opção C de casa.